Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Na verdade, voltado mais para o discipulado. Talvez nem todo mundo, especialmente quem não está acostumado com o discipulado, fazer discípulos de Jesus, Mateus 28:19, pode estranhar. Mas, enfim, fica aí o ensino que serve para todos. Nós vamos falar sobre um fundamento importante, o fundamento do crescimento do discípulo, a essência do discipulado. E quero que você me acompanhe nesse vídeo que não pretende ser muito longo. O texto base do que vou falar para vocês está em Lucas 6,40. E eu vou ler aqui em várias traduções para que você veja mais ou menos como eles traduzem e depois a gente explica pelo original. A Almeida Revista Atualizada traduz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. A Almeida Corrigida Fiel traduz: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. A King James Atualizada traduz: o discípulo não pode estar acima do seu mestre, e entretanto todo aquele que completar condignamente o seu aprendizado será como seu mestre. A NVI traduz: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. A palavra aqui traduzida como perfeito, bem instruído, completar condignamente o aprendizado, preparado, for bem preparado, traduz a palavra grega katartizo, que significa preparar, equipar, ser bem instruído, ser perfeito, tornar-se o que deve ser, como um aluno diplomado em seu curso escolar ou profissional. Olhando bem isto, então ele diz que todo aluno que for bem treinado, o discípulo que for bem preparado. E então ele fala de algo importante que é o crescimento desse discípulo. Quando a gente lê o texto de Apocalipse 11:1, em que ele fala: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Então mede as pessoas. Mas vai medir o quê? Vai medir a vida dela, vai medir a qualidade da vida espiritual dela. E aí então, isso nos remete ao aprendermos, que é o que a gente vai falar sobre agora, os níveis de crescimento do discípulo. E nós vamos ter como base, para que a gente entenda bem isso, o Ezequiel 47, profeta. Nós aprendemos que existem 4 níveis de crescimento. Esses 4 níveis você pode aplicar para oração, experiências com Deus, como era o caso da mensagem original, falando do nível das pessoas de intimidade com Deus. Mas especificamente, nós podemos aplicar ao discipulado, que é a questão. O primeiro nível ele fala que era aquele dos 500 metros, traduzido, né? Que é o tornozelo, que diz assim: saiu aquele, Ezequiel 47:3, citando aqui a Almeida Revista e Corrigida. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Então esse aqui ele fala de 500 metros, nível 1, tornozelo, criança na fé. O segundo, o nível 2, 1000 metros, joelhos, fala do adolescente na fé. Ezequiel 47:4, a parte A, ele fala: e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Ele depois, no nível 3, que fala da cintura, né? 1500 metros, deu a cintura, que é adulto na fé. Ezequiel 47:4b diz: e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E por último, nível 4, 2000 metros, nadar, que é o mestre na fé. E mediu 47:5, ele fala: e mediu mais 1000. E era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. Então nós vamos falar sobre o discipulado, o mestre e o nível do discípulo, que é o que mais interessa para nós aqui. O primeiro nível é o que ele viu nos 500 metros, fala de criança na fé. E o exemplo que nós vamos ver aqui é de Alexandre. O apóstolo Paulo fala sobre esse nível, 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, aqui nós estamos vendo essa especificação. Pedro também, 1 Pedro 2:2, ele diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Esse leite é a palavra do Senhor, né? Nesse nível, o discípulo fica emburrado,
facilmente, é birrento, pode ser cheio de mimimi quando corrigido, e até abandonar a igreja e o discipulado, se ele não estiver sendo bem instruído. Quando ajustado, espelha-se muito no seu mestre discipulador. Faz muitas perguntas, tem muita curiosidade, quer aprender tudo de uma vez. É ainda muito infantil, pode amadurecer ou piorar, vai depender de qual escolha ele vai fazer ao longo da sua trajetória. Tem dificuldades em cumprir tarefas, sempre arrumando uma justificativa porque não deu tempo para fazer. Mas é fruto da sua imaturidade. É importante dizer que todos passamos por essa fase, mas quem desenvolve a forma negativa pode viver anos e anos mudando de congregação e sem discipulado nunca atingirá a maturidade espiritual, porque não tem como fazer uma pessoa crescer indo espiritualmente, vindo uma vez por semana no culto e olha lá. No exemplo que nós temos, 2 Timóteo 4,14, está lá: Alexandre Latoeiro casou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Esse Alexandre Latoeiro, infelizmente, não entendeu o que estava acontecendo, né? Ele estava fazendo parte da Bíblia, mas infelizmente faz parte negativa. A maior parte dos membros das igrejas estão aqui. Como disse Juan Carlos Ortiz no seu livro O Discípulo, que ele chamou isso de orfanato. Faz o que quer, como quer, quando quer, se quer. Nos cultos e discipulado fica sempre distraído, brincando com crianças, celular, não prestando atenção na pregação do evangelho, na ministração em si. Quando bem discipulado, cresce rapidamente para o nível seguinte. O segundo nível, ele fala, está lá no nível 2, os 1000 metros, é o adolescente na fé. O exemplo que nós temos aqui é o Diótrefes. 1 Timóteo 4,12, o apóstolo Paulo escreve: ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Quando corrigido, grita, bate boca, é cheio de desculpas, reclama muito, não aceita ser corrigido, se justifica como nunca está bom demais para você, se referindo a quem está lhe dando a palavra. Qualquer correção recebe sempre como crítica e por isso fica agressivo, emburrado e até proporciona longas discussões inúteis. É por isso que, em si, a maioria dos pastores hoje basicamente eliminou qualquer tipo de correção ou orientação para os membros. Deixa todo mundo correr como gado solto. Estão sempre desejosos de ser elogiados e mostrar que são melhores. Quando o líder ajunta para si grupinhos e influencia-os para o bem ou para o mal, dependendo de como ele está crescendo, formado no discipulado ou deformado sem o discipulado. É uma mina e pode ser uma mina explosiva. Você tem que ter cuidado onde pisa, senão ele explode. Vai saber, tem que ter cuidado para falar as coisas. Quando houve um não ou é contrariado. Aponta erros do pastor, de outros irmãos, faz um inferno. E cabe bem aqui a orientação do apóstolo Paulo aos seus servos cristãos, em Tito 2,9. Vocês estão ouvindo? Não passar aí. Podem até causar divisões na igreja e no discipulado. Então diz lá: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões. Então podemos aplicar isso, né? Porque hoje em dia não tem mais escravos. Podem até causar divisões na igreja ou no discipulado, e podem até rejeitar e não aceitar a autoridade do pastor, conforme está lá em 3 João, capítulo 1, versículos 9 e 10. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então olha a situação que está. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. A palavra maliciosa aqui traduz a palavra pôneiros, que significa lascivo, libidinoso, né, de vida sexual depravada, desregrada. Então eles atacaram na moral sexual do apóstolo João. Esse idiota era terrível, né? Demoníaco, diabólico, ímpio, perverso. É importante dizer que todos passamos por esta fase. O que cria a forma negativa pode viver anos e anos, muitas vezes mudando de congregação, sem crescer, seu nível de maturidade espiritual, se tiver sem o discipulado. Tem dificuldades em cumprir tarefas, sempre arrumando uma justificativa porque não deu tempo para fazer. E quando cobrado, sempre mostra outros que também não fizeram e como foi pedido, aconselhado ou ordenado. Como um adolescente gosta sempre de tentar manipular o pastor, ou discipulador, para que mude a ordem ou pedido, especialmente se ele tiver poder aquisitivo financeiro muito bom, mais ainda. Não vai querer mandar na igreja, para que no final aconteça como ele deseja que seja feito. Isso é desobediência. Quando bem discipulado, cresce rapidamente para o nível seguinte, que é o nível 3. O nível 3, com 1.500 metros, já traduzindo os côvados aí em metros, é o adulto na fé. E aqui nós vamos citar o Filemon, capítulo 1,
versículos 7 ao 12. Está escrito que o apóstolo Paulo escreveu assim: porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, observe, ele podia mandar, mas ele confiou no seu discípulo. Todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tornei a enviar, né? Que é o significado do nome Onésimo, né? Em grego. O qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim útil, muito útil, e eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas, como, né, o seu coração, Quando atinge este nível de crescimento espiritual, o discípulo, primeiro, entende como necessário e por isso aceita a correção ou ordem recebida. Segundo, procura colocar em prática a correção, conselho ou pedido recebidos. Terceiro, já tem bom senso, equilíbrio das emoções e sabe refletir na palavra que recebeu. Quarto, entende que isso tem como objetivo seu crescimento espiritual e de caráter e consegue ter a percepção de que não foi de uma crítica ou abuso de autoridade, mas uma correção que se fez necessária. Embora hoje a gente deve admitir que a maioria das igrejas hoje os pastores não corrigem mais, até porque não adotaram o discipulado. Já não usa mais aquele tipo de autodefesa típicas dos discípulos infantis e adolescentes na fé. Nunca está bom, é sempre comigo, isso é mais outra crítica, eu não aguento mais isso. Não gosta de ficar parado sem fazer nada na igreja e está sempre disposto a ajudar, a servir a Cristo em sua congregação. Tem sempre sede de aprender mais e está sempre perguntando e buscando. Ajuda os irmãos mais fracos na fé, motiva, incentiva, faz discípulos. Tem compromisso com a congregação, tem disposição para servir. Esse discípulo está pronto para vencer e suportar o quê? As provações e tribulações, as tentações e seduções do mundo e do pecado, o diabo e suas armadilhas, as heresias que desgraçam a vida de muitos cristãos e amputam ministérios, as perseguições dos ímpios, as lutas diárias do cristão, o ódio do mundo. Então ele está pronto para enfrentar aí o que vem pela frente, que não são coisas boas. E o nível 4, 2.000 metros, é nadar. Né? Já não podia mais, a água já subiu um ponto que ele tinha que nadar. É o mestre na fé. E nós vamos citar 2 Timóteo 1, 6, 14, que ele fala: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Este deve ser o alvo de todo discípulo de Jesus, para não ficar estagnado na zona de conforto da preguiça espiritual, como os leitores das igrejas dos livros de Hebreus, que eram crianças em Cristo, conforme ele deixa escrito lá em Hebreus 5, 11 e 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios no ouvir. Pois, com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Os 6 princípios que ele vai falar no capítulo 6. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas, ele está dizendo naquele ponto que a gente falou, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então é por isso que a maioria da igreja hoje prefere sempre aquelas mensagenzinhas, né, de historinhas, né, porque são crianças, né, quem quer o leite mesmo, quem quer o alimento sólido são aqueles que estão crescendo. O discípulo nesse nível está completo, formado, treinado. Já conversa com seu pastor ou discipulador, vamos dizer assim, de igual para igual, com aquele respeito de filho adulto e formado com o pai. Agradece e entende de forma adulta, madura, sensata e espiritual quando sofre correções e orientações. Entende a revelação das escrituras que recebeu a imposição de mãos do seu pastor e que sem correção não é filho de Deus, mas um bastardo, como Deus fala em Hebreus 12, 4, 13. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele é reprovado.
És reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a a filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito do momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as vossas descaídas, as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. O discípulo, nesse nível, aprecia os treinamentos ministrados na congregação. Está pronto para exercer ou ser treinado em mistérios. Ajuda os irmãos mais fracos na fé, motiva, incentiva, faz discípulos. Saberá ensinar bem aos seus discípulos. Mas como isso acontece na prática? Através de uma visão mais profunda e um entendimento mais maduro e espiritual desse ensinamento da palavra de Deus. Hebreus 13, 17, pela Almeida Corrigida Fiel, traduz melhor. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A palavra obedecer traduz a palavra grega pito, que significa estar sob a autoridade de obedecer, confiar. Os pastores que cumprem bem seu ministério pregam, ensinam, fazem discípulos, corrigem e aplicam a escritura para a igreja viver. O apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo 5,17: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presbitem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Obedecer a seus pastores e líderes é uma ordem de Cristo. Tal obediência trará benefícios para os discípulos e membros que obedecem, visto que suas almas serão cuidadas pelos pastores, e haverá harmonia e alegria nas responsabilidades dos membros da congregação, tanto quanto dos pastores. Naturalmente, que as ordens dos pastores devem estar rigorosamente dentro dos fundamentos do reino de Deus, e não para satisfazer suas vaidades pessoais, né, porque é pastor. A palavra pastores traduz o grego eigiomai, significa ter autoridade sobre. Um príncipe, um governador, aquele que governa, conforme traduz a King James Fiel, um comandante, um chefe do povo, um supervisor ou líder das igrejas, um líder, como traduz a King James atualizada e a Bíblia Viva. É um guia, como traduz atualizada, Almeida Revista Atualizada, que dirige ou lidera outras pessoas. E a palavra mais importante é que ela é um sinônimo do verbo poimani, significa, na verdade, do substantivo, né? Pastor, um dos 5 ministérios de Efésios 4:11. Está lá, e ele mesmo, Cristo, né, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Como se reconhecer o verdadeiro pastor? As ovelhas vão para a casa do pastor, o pastor vai na casa das ovelhas. Isso é comum. As ovelhas têm fácil acesso para conversar com o pastor, seja nos cultos ou no discipulado, fora dele, na sala pastoral. Quando o que mais se sobressai em seu trabalho é a música, o CD, as construções da igreja, os grandes eventos, ele não é pastor, mas um presbítero com o dom de governo. Se ele não corrige, não ensina, não aconselha, não orienta, não escuta as ovelhas com problemas, que pecam, até com medo de perdê-las, ele é lobo, ele não é pastor. Se a motivação dele é o dinheiro e não a vida espiritual das ovelhas, ele é um mercenário e não um pastor. O pastor, em resumo, ele vai estar sempre ouvindo. Então é muito difícil um verdadeiro pastor não estar ouvindo as suas ovelhas. Ele vai sempre estar ouvindo. Por se tratar das igrejas, a tradução Almeida Corrigida Fiel está mais correta, pois são os pastores que lideram a maior parte das igrejas, correto? E ele fala sujeitai-vos, que traduz o verbo opico, que significa não resistir mais, mas submeter-se e respeitar a autoridade. É ser submisso, é estar debaixo da autoridade é seguir as ordens, obedecer. Como eu falei ali, dentro do plano de Deus. Cabe aqui nesse contexto o ensino do apóstolo Paulo lá em Romanos 13:1-5, que vai ilustrar bem isso aqui.
todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades existem que existem foram por eles estabelecidas, as eclesiásticas como as civis e as militares, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que eles estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E ele fala velam. Então esses textos todos por si só, os textos do Novo Testamento estão sendo bem clareados aqui. Velo traduz o verbo agropinel, que significa cuidar com preocupação contínua e vigilante, com a responsabilidade sobre a vida dos outros na igreja. Então eles velam, eles cuidam com muita preocupação, é estar atento, é vigiar, estar pronto. O verdadeiro pastor faz isso. Fazer um esforço para descobrir o que seria uma ameaça do futuro. Vossa alma. Nenhum homem é adequado para pastorear o rebanho de Deus se não for capaz de guiar as pessoas em segurança para o céu. Quando a pregação dele esquece o céu, esquece a volta de Jesus, alguma coisa está errada. Ou muita coisa. A maldita cobiça gerada pela demoníaca teologia da prosperidade transformou pastores, líderes e falsos apóstolos em exploradores da fé alheia, que ficaram ricos a viverem uma vida nababesca, né? Uma vida luxuosa, com o dinheiro alheio, e isso está fora da palavra do Senhor. O autor sagrado, aqui em Hebreus, exorta seus leitores a viverem e seguirem seu modelo leal aos seus pastores e líderes fiéis da palavra de Deus, aqueles que realmente merecem isso. Dar contas. Traduz aqui o verbo apodidome, pagar a totalidade do que é devido, fazer o pagamento. Prestar contas, apresentando relatórios detalhados e precisos sobre o que foi feito com o dinheiro, os resultados obtidos com as pessoas. Retribuir, recompensar de acordo com o que fez. O julgamento dos pastores e mestres será bem mais rigoroso, como Tiago fala no capítulo 3. Quando vemos os líderes, pastores e falsos apóstolos que ficaram ricos com o dinheiro das igrejas, ao que parece, eles não se importam com o que vai acontecer quando Jesus Cristo pessoalmente for julgá-los, bem como a maneira como pastorear o rebanho. Então, esqueceram do que está escrito em Atos 20, versículos 17 e 28. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, os pastores. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Com alegria, traduz a palavra cara, substantivo. Alegria, satisfação recebida de você. Alegria de pessoas que são o prazer de alguém por causa do seu progresso espiritual. Então, os pastores verdadeiros têm alegria de ver o quê? O crescimento espiritual dos seus membros, dos seus discípulos especialmente. Em 3 João 3, 1, 4, nós lemos: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Não em heresias, em bobagens, em novidades que estão por aí, né? A igreja é responsável por ajudar seus pastores e líderes a realizar seu trabalho com satisfação e alegria. Obedecer às ordens e à submissão, estar debaixo da autoridade de pastores fiéis, é o melhor para todos os envolvidos, a fim de que seus trabalhos sejam uma alegria e não um peso. Quer dizer, todos os envolvidos, tanto a igreja como os pastores, né? Igreja e pastor. Gemendo. Gemendo traduz o verbo stenadzo. Esta palavra vem de stenos, que significa estreito, apertado. Significa gemer, suspirar por causa de intensa preocupação ou estresse. Criar dificuldades e assim suspirar, murmurar, orar de maneira inaudível, sussurrando, com pesar, né, de luto. Gemer e queixar-se de forma intensa e até excessiva. E ele fala útil aqui, o substantivo é alusiteleice, que traduzido significa sem proveito, prejudicial, pernicioso, inútil. O apóstolo de Hebreus fala da responsabilidade da igreja diante do Senhor. Faz parte das leis do reino de Deus que o Senhor chama para si, dentre a sua igreja. Pessoas às quais ele impõe uma medida especial de responsabilidade e às quais ele pode confiar a condução da igreja e lhes dê a autoridade. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Os pastores que são aqueles que cuidam do rebanho.
Ser líder e pastor significa ser exemplo de fé e pregador da palavra de Deus. Em Hebreus 13, 7 está lá. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. A obediência às ordens e a submissão à autoridade do pastor não deve ser uma coisa forçada e com atos de rebeliões, mas divide a obediência a Cristo e o amor fraternal, pois o pastor é também seu irmão. Qual benefício tem uma igreja em que o pastor sofre e geme por causa da desobediência dos membros? Qual o benefício que tem isso? Uma congregação assim agrada ao Senhor Jesus Cristo? É de nós esperar, seja ela de uma, duas, três pessoas, não importa. O estado espiritual e de bênçãos dadas pelo Pai Celestial em uma congregação depende muito da relação de obediência e submissão dessa igreja para com seus pastores. E isso não aproveita para os irmãos. Então, depende, claro, dos pastores estarem também fiéis à palavra de Deus, não ensinando e exigindo obediência a coisas humanas. Aí é melhor cair fora. Das 7 igrejas da Ásia, somente Esmirna e Filadélfia foram encontradas obedientes e não receberam nenhuma correção ou disciplina por parte do Senhor Jesus Cristo. Isso prova que Esmirna e Filadélfia praticaram Hebreus 13:7 de forma tão perfeita que só receberam elogios do Senhor Jesus Cristo, dono da igreja. Já Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia foram reprovadas e corrigidas, embora seus pastores também não foram achados fiéis, especialmente o de Laodiceia. Quais são as ordens ou pedidos mais comuns dos pastores? Participar dos cultos, servir na congregação, nos trabalhos da obra de Deus, ser discípulo, ter uma vida de temor a Deus e santidade, ter uma vida de oração, ter uma vida de leitura da Bíblia Sagrada, avisar quando faltar dos compromissos, não deixar de tomar a ceia do Senhor, procurar conviver em paz com os demais irmãos, ser exemplo e modelo na sua família. Aí a gente pergunta, qual é o seu relacionamento com o seu pastor ou com o seu discipulador? Como é? Mestre e professor e seus discípulos. Então, Lucas 6,40, na tradução da NBI, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Era um consenso entre os antigos hebreus que os melhores mestres eram sempre os mais rigorosos, os mais exigentes e disciplinadores que nos treinamentos dos seus discípulos. Nenhum mestre fiel ao Senhor Jesus Cristo é um pote de mel, um favo de mel. Porque precisam fazer discípulos que suportem provações, tribulações e perseguições. Assim foi o Rabino Hillel, com seu neto e discípulo Gamaliel, e o discípulo de Gamaliel mais famoso, Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Jesus foi um mestre muito exigente, disciplinador, porque sabia que da mesma forma com que o perseguiram, iriam perseguir os seus discípulos. E ele fala lá em Mateus 16, 22, 23, dando uma correção severa para Pedro. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso, dele ser morto na cruz. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Sobre o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 2, 9 e 10, está escrito, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a sua presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Vai ser realmente forte e grave. O ensinamento, em geral, visa aprimorar a palavra de Deus na vida dos discípulos. Seu caráter dentro do reino de Deus, seu modo de falar dentro do reino de Deus, suas atitudes dentro do reino de Deus, seu comportamento dentro do reino de Deus, seu crescimento espiritual dentro do reino de Deus, o senhorio de Jesus Cristo em sua forma dentro do reino de Deus. E para isto, ele usa as escrituras conforme segue 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A palavra ensino traduz a palavra didascalia. É um ensino, uma instrução de conteúdo doutrinário do Novo Testamento, isto é, sobre os temas concernentes ao reino de Deus, o ensinamento para a edificação da fé e da prática da vida do discípulo. Fala de repreensão, que traduz a palavra elêngicos, né? Só aparece aqui em Hebreus 11:1. Prova, evidência, indica a convicção, a condenação de um criminoso, reprimenda, punição. É uma refutação da forma de ensino errado ou de comportamento errado, expondo o pecado, a heresia. Então, ele repreende quando ele vê que está em pecado, quando ele vê que está acreditando em heresias, e hoje em dia, infelizmente, isso está muito comum. Correção. Correção traduz a palavra epanortosis, né? É um substantivo. Restauração é um estado correto, correção para aperfeiçoamento da vida e do caráter, aprimoramento, retificação, endireitar-se, corrigir,
Colocar em ordem é a restauração de algo ao seu devido lugar. Na língua grega extra-bíblica tem a ideia de colocar no lugar um objeto que havia caído, ou ajudar alguém que havia tropeçado a se colocar em pé novamente. É fazer um acompanhamento pastoral, seja um casal em crise, um irmão, uma pessoa, para mostrar o caminho de volta a uma vida piedosa como discípulo. E ele fala em quarto aí a educação na justiça, né? Educação traduz o substantivo paidia, todo o treino e educação infantil que se refere, né, no que diz respeito ao cultivo da mente e da moralidade, e emprega para todo o propósito, ora ordens, ora administrações, ora repreensão e punição. Também inclui o treino e o cuidado do corpo, treinamento, correção disciplinar, instrução consistindo de ensinamento, admoestação, que é repreender, é censurar, é advertir, é aconselhar, punições ou recompensas, dependendo da atitude do discípulo. Aqui se refere ao treinamento positivo. Educação, aqui era uma referência original ao treinamento de uma criança, na conduta piedosa, santa e com temor a Deus, e não apenas repreensão e correção como uma conduta errada. No sentido positivo, dava o caminho para ele. No resumo, ensina o discípulo, repreende e corrige quando cai em pecado ou heresia. Faz a correção com acompanhamento. O certo é o treinamento no discipulado para o amadurecimento e crescimento dele na fé em Jesus. O discípulo tem como alvo ser semelhante a Jesus, e os dois fundamentos básicos são obediência, como Jesus foi obediente até a morte de cruz, e o servir, porque Jesus veio para servir e não para ser servido. Você pertence a uma congregação, se você pertence a uma congregação onde há discipulado e o cuidado um a um com cada discípulo, você é um abençoado em extremo. E talvez nem saiba disso. Porque além de estar obedecendo a ordem do Senhor Jesus Cristo em Mateus 28:19, você está crescendo espiritualmente a cada dia. Deus abençoe você, pastor. Deus abençoe você, discipulador e discipuladora. Deus abençoe você, discípulo e discípula. Deus abençoe a toda a congregação. Espero que você tenha gostado. É um resumo desta aula. Agora os discípulos estejam estudando plenamente, acompanhando, anotando, especialmente as referências com o original, porque toda a explicação aqui é com base nos originais. Aqui nós usamos o Novo Testamento, então o grego, toda a palavra vindo do grego, a gente usa muitas traduções, mas sempre trazendo a referência, a nossa linha mestre é sempre o original da Bíblia, sempre original, não há que substituí-lo nunca, jamais. Espero que você tenha gostado, que isso edifique a sua vida. Se foi difícil de entender tudo pela primeira vez, escute uma, duas, segunda, terceira vez. Compartilhe com outras pessoas. E se você ainda não fez isso, nos ajude. Inscreva-se no meu canal. Muito obrigado. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.